palavra lésbica era a coisa mais pesada que uma lésbica poderia ouvir. Tudo era pesado quando se referia a sapatões, as franchonas, mas nada era mais pesado do que lésbica. Politicamente, essa não era uma palavra que fazia parte do vocabulário político da época. Sim, se tinha relações sexuais entre nós, no movimento estudantil e tudo, mas isso não aparecia como uma pauta política. Eu tinha começado a namorar uma amiga minha de escola. Esse cenário que estava implantado no país me mostrou muito rapidamente o quanto aquilo era proibido. Um namoro absurdo, não podia existir. Então, o moralismo estava implantado. Enquanto o mundo estava revolucionando, os jovens estavam tirando a roupa, os hippies. Nós aqui estávamos passando por momentos muito rigorosos. O único entendimento que eu tinha era: o que estão fazendo comigo é injusto. Eu não estava fazendo nada de mal para ninguém. Então eu achava injusto. E eu queria lutar. Eu achava que as esquerdas tinham esse espaço. A esquerda revolucionária tinha esse espaço. Então eu queria entrar para a esquerda revolucionária. Onde? Tudo clandestino, tudo escondido, tudo proibido. Mas quando surgiu a oportunidade de eu ver um movimento, que foi o grupo Somos, o primeiro grupo homossexual organizado, eu falei, passou 10 anos, quase 10 anos, 9 anos. Eu falei, agora eu vou. Me tornei ativista. Mas em fevereiro, 8 de fevereiro de 1979, vai ter o debate sobre minorias dentro da própria USP, no prédio da Frente da História, nas Ciências Sociais. E as minorias eram mulheres, negros, indígenas e homossexuais. Quem vai vir falar? A igreja, os psiquiatras, porque era quem falava. Quem falava pelos homossexuais? Mas a já tinha jornal Lampião. É o pessoal do Lampião que vai vir. O Lampião da esquina. Nossa, foi tudo. Sim, tudo. Dentro de um regime ditatorial, dentro de um conservadorismo, de um moralismo, de uma repressão absurda à juventude, de censura. Lá cai ele, falando da gente. O lésbico feminista era dentro do Somos ainda, éramos do Somos, mas era o lésbico feminista, era um grupo só de lésbicas, não de todas as lésbicas do Somos. Algumas lésbicas não ficaram com a gente, algumas lésbicas se posicionaram contra a gente criar um grupo de lésbicas, ainda que dentro do Somos, né? Quer dizer, o LF, ele vai mesmo começar a circular em 83. Aí sim, o Xana com Xana, ele vai começar a circular em 83. Então ele foi pré dele mesmo, entendeu? Várias tentativas, muitas existências, até que ele começa a ter uma periodicidade e foi muito importante. Muito importante. Ele vai atingir lugares no Brasil porque divulgava a caixa postal, isso é bom falar. Nunca nós pudemos ter uma sede durante a ditadura. Nós tínhamos uma caixa postal. Todos os grupos do Brasil tinham uma caixa postal, todos os grupos feministas, porque a gente tinha muito medo. E aí, quando nós propusemos fazer essa discussão dentro do Somos, de começar, inclusive nós mesmos pensarmos feminismo e tudo, eu me lembro também, outra cena nítida, do João Silvério Trevisan dentro... A gente se reunia, acho que dentro de uma boate já, não era mais na casa das pessoas. Cada sábado fazia, por meio da ditadura, reunião na casa do Somos. Aí acho que a gente conseguiu uma boate. E ele me pegou assim pela mãozinha e disse: vocês têm que entrar no movimento feminista, Marisa.
Vai acontecer o 2º Congresso da Mulher Paulista e elas formaram a comissão organizadora. E vocês têm que ir lá juntar com essas mulheres. E foi assim que a gente entrou para o feminismo. E começamos a duras penas, inclusive, ter acesso a leituras e textos publicados fora do Brasil aqui dentro, a entrar em contato com o feminismo. Não era facinho. E dentro do Somos também não foi facinho, dentro do movimento feminista também não foi facinho, ser lésbica. Dentro do Somos foi muito difícil ser feminista, dentro do movimento feminista foi muito difícil ser lésbica. E lá em Bertioga eu conheci Roseli Roth, sabe? Ela foi uma referência para mim. Foi a primeira pessoa que eu vi, que eu conheci, sabe? Que era uma mulher que já tinha uma expressão, né? Ela escrevia em jornaizinhos, ela fazia falas públicas, ela ia falar de lesbianidade na televisão. Mas foi a primeira vez assim que eu conheci uma mulher lésbica que chamou para uma reunião, que a gente fez um debate, que a gente falou sobre a invisibilidade, que a gente falou sobre as impossibilidades. Né? Então aí que eu comecei a realmente me inteirar desse tema e querer estar dentro dele, né? Para realmente poder ser visível, não precisar ficar me escondendo, né? Certo? E aí a gente começa, quando você se põe nessa disponibilidade, aí as pessoas surgem na sua vida, né? Você começa a conhecer outras pessoas que têm o mesmo interesse, né? E aí começa, então, realmente uma militância, né? Então, foi dentro do feminismo que eu conheci, né, a lesbianidade, que eu conheci a militância lésbica. Então, assim, você não sabia quem eram as mulheres que eram da esquerda. Nós tínhamos entrado no movimento feminista. A gente não tinha esse entendimento de que a esquerda era uma esquerda reacionária, ortodoxa, com uma liderança de mulheres para mulheres, certo? Mulheres da periferia, mulheres trabalhadores. O movimento mais forte era o movimento por creche. Era isso que se discutia dentro de congresso de mulher, tá? Você também não sabia que tinha 52 organizações de esquerda, desta esquerda, e 9 grupos feministas. Nós nos achamos no meio de todas as mulheres, logo estamos no movimento feminista. Aí você ia vendo pelo comportamento de umas e pelo comportamento das outras, que ali havia tensionamento entre elas também. Porque, de qualquer maneira, estas feministas, aquelas feministas jamais experientes, não que nós não fôssemos, nós estávamos ali, sabiam dessa necessidade de se discutir questões específicas. Não lesbianidade, não vamos chegar tanto. A questão, por exemplo, lésbica, ela era praticamente inexistente nessa discussão do feminismo ali, 68, início dos anos 80, era assim, haviam mulheres lésbicas que se reconheciam como lésbicas dentro desses grupos, mas elas, digamos, não eram identidades nem desejadas no grupo, nem muito abertas, porque havia toda essa preocupação muito grande do feminismo, justamente de não ser reconhecida como lésbica, porque a principal acusação que tinha era isso de lesbianidade, de mal amada e etc. Então, essas eram temáticas absolutamente assim inexistentes. Eu acho que tem que lembrar um pouco desse momento, digamos, dos anos 70, 80, que eu acho que havia, assim, digamos, a questão da lesbianidade, ela era um problema tanto no feminismo, que onde o reconhecimento de lesbianidade nos movimentos feministas de então, e por exemplo, o Ação Mulher vai criar o SOS Mulher de Porto Alegre, que é onde a gente vai acolher mulheres vítimas de violência, vai ser um precursor das delegacias. Então, por exemplo, lá a discussão era isso, era conjugalidade heterossexual, e era esse o nosso trabalho. Então, mas é interessante que como esses espaços, né, como as lésbicas tiveram à frente de vários espaços heterossexuais, digamos, de atendimento heterossexual. Então,
Mas não era uma questão, uma problematização, pelo contrário, era algo da qual a gente não falava, não tinha relevância na organização política. E nós somos nos grupos das mulheres populares fazer nossa discussão. Então, eu nunca tinha escutado o relato de estupro, porque as mulheres simplesmente não falavam nisso. Alguma coisa tem que ser feita. A gente tem que denunciar, tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer. E nós fizemos um documento e escrevemos mulheres violentadas e fomos para as ruas. Mas foi a primeira vez que se falou dentro do movimento feminista e foi o primeiro documento escrito sobre violência contra a mulher feito pelas lésbicas. Isso nunca ninguém vai contar. Então havia assim sempre essa possibilidade de expandir a fronteira do que era possível, né, na política, na sexualidade, transgredir, né, que é algo próprio. Uma lésbica é alguém que transgride.